Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa dessa semana, nós vamos conversar sobre o Tex Gigante. É desenhado pelo Cláudio Villa, que, segundo comentam, levou 10 anos, levou 20 anos, eu não sei, para fazer essa obra de arte. Então nós vamos conversar um pouco de o que já foi publicado na Itália em cima dessa revista e também aqui no Brasil. E da sequência nós vamos conversar sobre este Zagor especial, Zagor especial número 70, que tem duas histórias do Chico muito engraçadas e muito interessantes. Meus amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá. Lá eu publico informações a respeito de campanhas do Cartaz, promoções, pré-vendas, lançamento. Ou seja, notícias a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, ajude o Vitrine dos Quadrinhos. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue os nossos vídeos do Vitrine dos Quadrinhos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar o Vitrine dos Quadrinhos. Depois de inscrito, você vai lá e aperta o sininho, que aí o próprio YouTube vai avisá-lo dos nossos lançamentos. Fiquem agora com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre o Tex, desenhado pelo Cláudio Villa. Agora nós vamos conversar sobre o Tex. E nesse bloco vamos conversar sobre esse Tex gigante do Cláudio Villa. Na Itália, eu acho que ele foi publicado já em 6 versões. 6 versões. É impressionante. A editora Sérgio Bonelli aproveitou esse grande lançamento e explorou de todas as formas possíveis. Inicialmente, tivemos 3 lançamentos em capa dura que foram lançados só 700 cópias de cada. E são cópias numeradas. Aqui eu tenho um, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, é muito maior do que o nosso publicado aqui no Brasil. E é muito maior do que o próprio Tex Gigante publicado lá. E é pesado, e cada um deles tem uma numeração que vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, talvez nessa outra câmera seja mais fácil. Tem aqui a numeração da revista. E tem também uma arte aqui do Cláudio Villa. Então, em cada um deles tem um certificadozinho. Então, esses 3 primeiros foram lançadas 700 cópias numeradas. Então tem esse que vocês podem ver, é rosa, é vermelho que digo. Tem um marrom, que foi o primeiro na realidade, esse foi o segundo, e depois lançou-se um terceiro. Depois disso lançou um capa dura comum, que foi vermelho, uma outra tonalidade um pouco diferente desse. E aí não foi numerado, não foi nada, foram muitas cópias. Foi lançada também a versão em papel comum, né? Assim, nesse papel assim, capa cartão, sem ser capa dura. E ainda teve uma que foi numa caixa, acho que foi dividido em 2 partes e foi vendido numa caixa. Eu não posso fazer muitos comentários. Mas foram essas 6 versões do livro do Cláudio Villa, do Tex Gigante, que aqui para nós é Tex, o Implacável. No Brasil, saiu essa primeira versão em offset, em papel offset, e com uma qualidade um pouco melhor, e vai sair também no mesmo papel padrão das publicações dos outros Tex gigantes aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouco da história. Vamos falar um pouco da publicação em si, desculpe. Tem algumas informações muito interessantes a respeito da publicação. Vocês podem ver. E depois começa a história. Nós temos uma cidade onde tem um condenado à forca. Em paralelo a isso, o Tex está perseguindo os cúmplices deste condenado. Consegue prender alguns, bater alguns
e outros acabam chegando na cidade e conseguem fazer a fuga do condenado. E aí Tex e seus pares, todos os 4 já, atuam para poder prender de novo a gangue. E aí o que vai acontecer, vocês vão ter que ler a história para ficar sabendo. Eu não vou contar. Bom, aproveitando, como desde o programa passado eu cito, os que eu trouxe aqui para nos ajudar, o Tex, o bonequinho do Tex, e o Tex nas vestimentas de Águia da Noite, chefe indígena. Amigos, fiquem agora com mais algumas imagens e eu retorno para conversarmos sobre Zagor. Agora, nós vamos conversar sobre esta publicação aqui, Zagor Especial número 70, que tem 2 histórias do Chico, Chico Barqueiro e Chico Arqueólogo. Essas 2 histórias foram publicadas originalmente na Itália em Sico Speciale número 15, em 1997, junho de 97, e a segunda em Sico Speciale número 16, em 12, ou seja, em dezembro de 1997, certo? Muito interessante, todas as 2 foram escritas pelo Moreno Buratini, que é o curador da série do Zagor, e o Francisco Gamba foi o artista que desenhou as 2 histórias. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Temos aqui uma ambientação, vocês podem ver, uma pequena matéria, e já começa a história. A primeira é Chico Barqueiro. Vocês imaginem o Chico num barco, ajudando a tripulação, e depois ele conta que quando ele era barqueiro, ele também fazia uma parte como correio, porque o barco ia passando por várias cidades e servia também para entregar correspondências e encomendas nessas cidades. E aí é que nós vamos ver a quantidade de trapalhadas e de confusões que o Chico se metia. Então vale muito a pena pelas confusões e pelo quadro cômico de toda essa história. Eu recomendo. E a segunda, Chico Arqueólogo. Aí vocês imaginam que o Chico seja arqueólogo? Pois é. Ele conta quando ele era criança, que se envolvia com o avô dele, que fazia já as trapalhadas, que acho que é coisa de herança de família, e depois ele se envolve com 2 arqueólogos, vai servir de guia numa expedição de 2 arqueólogos que querem localizar uma pirâmide maia. E aí, meus amigos, você imagine que a expedição, o que deveria ser feito, um trajeto que deveria ser feito em 3 ou 4 dias, em uma semana, leva 3, e aí eles são presos, encontram, não vou contar, aí vocês têm que ler as histórias e ver como é que tudo isso se desenrola. Mas são 2 histórias do Chico, muito interessantes e muito engraçadas. Fica a indicação da revista. Fiquem com mais algumas histórias, com mais algumas imagens, e eu retorno para o encerramento do programa. Agora nós vamos conversar sobre as campanhas do cartaz. A mesma situação que nós temos ainda, uma campanha da editora Red Dragon, que nós temos Geia 1. Da editora Grafite, nós temos 2 campanhas de 2 personagens, o T e Legs Weber, um que é meio terror e um que é ficção científica. E temos do Adriano Rainho, Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, livro número 2, que conversa sobre tudo como foi a publicação da editora VEC, na época que a Tex era publicado pela editora VEC, aqui no Brasil. Muito interessante. Amigos, o meu agradecimento final, como sempre, para os sites das editoras, para o site Guia dos Quadrinhos
e o maior agradecimento possível para você que assistiu o nosso programa. Até o próximo, um muito obrigado e um tchau.